uma pergunta que surge com muita frequência quando eu ministro cursos, quando eu ministro palestras, com relação à física quântica. Deus existe? Na física quântica existe espaço para um Deus? Segundo a física quântica, existe Deus? Que Deus seria esse, compatível com a física quântica? Quais seriam os seus atributos? Existem evidências de que Deus existe, evidências através da física quântica. Afinal de contas, o que os físicos pensam sobre isso? Aqui agora nós vamos falar de evidências. Existem algumas pistas, alguns dados fornecidos pela realidade, fornecidos pelo universo. Vamos analisar esses dados. O universo é feito de corpos, de massas, energias, forças, vibrações, coisas, etc. Uma complexidade tremenda, desde da macro-realidade até a micro-realidade. Uma complexidade tremenda. Se você analisar uma célula, a micro-realidade de uma célula, você vai ver que é uma complexidade tremenda, os processos cósmicos. Todavia, quando nós analisamos o funcionamento das coisas, funcionamento do universo, funcionamento do seu e do meu organismo, funcionamento dos vegetais, dos animais, de tudo, funcionamento dos climas, a gente constata um fantástico regime de ordem, equilíbrio, organização e harmonia. É assim que essa complexidade funciona. Nas duas escalas, macroscópica e microscópica. Tudo funciona num tênue e delicadíssimo equilíbrio entre forças e energias, entre forças enormes e forças fraquíssimas. Por exemplo, a força forte, que é aquela força que mantém unidos prótons e nêutrons no núcleo atômico, essa força, ela é 1000 vezes a força eletromagnética e é 10.000 vezes a força nuclear fraca. Então forças poderosíssimas junto com forças tênues. No entanto, existe equilíbrio. Isso aí, só para ilustrar, você imagina 2 elefantes brigando. De repente, sobre um elefante pousa um mosquito. O peso deste mosquito faz o elefante perder a briga. Você vê que equilíbrio, qualquer diferença deixa a coisa instável. Um equilíbrio ainda bem mais refinado é o que existe no universo, né? Então, harmonia, organização, ordem e equilíbrio é uma coisa presente. É impossível que isso seja obra do acaso. Existem as constantes universais ainda, né? A constante H, por exemplo, que é a taxa da expansão do universo. Então, o universo expande. E quanto mais ele expande, o próprio espaço se expande por causa da energia escura. Então tem uma taxa de expansão do universo, uma relação entre a expansão do universo e a expansão do próprio espaço. Essa taxa é regulada, ela não pode ser violada. Existe uma outra constante universal, que é a constante lambda, que é uma relação entre energia e espaço, a quantidade de energia dentro de um determinado espaço. Tem a constante ômega, né? Que é a densidade média de matéria. Nós temos aí o universo infinito, tem espaços vazios, tem espaços com galáxias, mas a densidade, quando você faz o cálculo pega o volume todo e calcula a quantidade de matéria, é a densidade ômega. Essas constantes foram ajustadas, elas são precisas, elas obedecem valores rigorosos, são muito precisas.
Evidências matemáticas. Isso que nós acabamos de falar são evidências cósmicas. Agora nós falamos de evidências matemáticas também, que é uma coisa fantástica, né? Na evolução, nós sabemos que primeiro surgiram as macromoléculas, né? Na forma de aminoácidos e na forma de carboidrato e uma série de coisas. Mas no caso do aminoácido, depois ele evoluiu para a proteína. Se isso aí fosse obra do acaso, só para essa evolução o universo precisaria ter 15 bilhões de anos, só para essa evolução. Depois da proteína evoluir para outras coisas. Então, hoje o universo precisaria ser bem mais antigo. É necessário que o universo tenha um designer, um projetor, um projetista, aliás. É necessário que alguma coisa estabeleceu essas constantes universais, estabeleceu essas taxas, esses equilíbrios. Isso não pode ser obra do acaso. Michael B., ele é um bioquímico, escreveu um livro maravilhoso, A Caixa Preta de Darwin, e ele analisa as microestruturas, é um mergulho fantástico na microbiologia. De fato, não dá para admitir a existência dessas coisas sem um designer, sem alguém que projetou isso. Olha só, você imagina um almoxorifado. Nesse almoxorifado existem todos os tipos de peças, parafusos, engrenagem, porca, fio elétrico, chip, couro, metais, folha de metal, existe tudo. E tudo guardadinho, tudo arrumadinho, guardadinho nesse grande almoxorifado. De repente dá uma ventania, um vento forte e mistura tudo. Mistura engrenagem com eixo, porca com folha de metal e tudo por obra. Quando o vento sai, aparece um Boeing. Aquela agitação toda produziu um Boeing funcionando. Obra do acaso. Para você admitir que o universo seja obra do acaso, você precisa admitir que isso aí é possível. Que esse vento aí seja capaz de produzir um Boeing funcionando. Existe um cálculo matemático que se o universo foi obra do acaso, no mínimo ele precisaria ter 50 bilhões de anos. E no entanto ele tem 13 bilhões e 800 milhões. Isso é uma evidência matemática. Matematicamente, a obra do acaso é impossível. Quando os cientistas estudam as interações, as ações produzidas por essas constantes universais, por essas estruturas todas, por esses ajustes, o universo, por causa disso, ele tende para a vida. Tende para a vida inteligente. Qualquer mudança mínima nesse equilíbrio, nessas constantes universais, a vida não teria sido possível no nosso planeta. Os valores dessas constantes universais são perfeitos para produzir a vida e a consciência. Pensando nisso, hoje os cientistas, eles acreditam que o universo surgiu já com propriedades estabelecidas. Alguma coisa estabeleceu isso, que possibilitaram que mais tarde a vida e a consciência surgissem. Os valores da constantes cosmológica foram ajustados com este objetivo de produzir a vida e a consciência. Isso implica uma intencionalidade cósmica, uma teleologia. Os físicos chamam isso de princípio antrópico forte. O Deus da física é este princípio, o princípio antrópico forte. Este princípio, ele transcende tudo. Foi ele que deu as regras, portanto ele está fora do universo. O relojoeiro transcende o relógio.
O relojeiro está fora do relógio. E, no entanto, foi ele que fez os ajustes. Este é o princípio antrópico forte, que é a causa do universo. Uma causa teleológica. E é um âmbito inteligente, porque o universo ele é estruturado com inteligências. Todos os processos químicos, eletromagnéticos, todas as estruturas moleculares, a gente vê que tem inteligibilidades. Então, o universo tem uma estrutura inteligente. O Deus da física quântica é o princípio antrópico forte. Este princípio que deu causa e que deu esse equilíbrio, essa harmonia, essa organização e essa ordem para as coisas. Este é o Deus da física quântica. Portanto, nós temos essa diferença, né, comparada com o Deus das religiões, aquele Deus com cara de senhor idoso, cara de Papai Noel, que a gente aprendeu quando a gente frequentava aí as religiões no tempo da infância e ainda as pessoas frequentam hoje, né? Existe uma transcendência, né? Um fosso intransponível de alteridade entre nós e Deus. É um fosso de alteridade. O Deus da física quântica é um Deus imanente, como Spinoza falou. Esse grande ser, essa grande inteligência, é a nossa inteligência. Eu sou Deus que falo e você é Deus que me ouve. Este é o Deus da física quântica. Não exige uma ruptura cósmica, não tem um abismo de transcendência entre nós e Deus. Isso é gostoso, é um Deus que é operante em nós e através de nós. Nós operamos no mundo através de Deus. E tem mais, esse Deus não é acessível somente através da fé, como no caso das religiões. O acesso a Deus nas religiões é através da fé. O Deus da física quântica é acessível através da consciência, é acessível através do conhecimento, é acessível através do sentimento, da sensibilidade de cada ser. Tem outras vias além da fé. E é um Deus que ele é feito com a matéria do cosmos, né? Porque ele é as coisas também, embora transcende. É um Deus que está perto de nós, íntimo de nós, porque ele é o universo, ele é coisa também. Quando a gente concebe esse tipo de Deus, isso dispensa cultos, adoração, oblação, isso dispensa dízimos, isso dispensa templos. Não é necessário que exista alguém especializado em Deus, como pastores, padres e tudo mais. Não é preciso que alguém interprete a vontade de Deus para nós, através de livros sagrados, como Bíblia e tudo mais. É uma relação direta, né? Nós escutamos Deus dentro de nós. Isso é o Deus da física quântica, através da nossa consciência, da nossa sensibilidade, dos nossos sentimentos, das nossas cognições, das nossas imaginações, das nossas intuições. Este é o Deus da física quântica. Não é um Deus que está lá fora. Na história do surgimento do homem, do Homo sapiens, houve um período que aqui nós tínhamos a pré-humanidade e logo em seguida nós tínhamos a humanidade. Aqui nós tínhamos o hominídeo e aqui nós tínhamos o Homo sapiens. Qual é o critério que os cientistas usam para classificar isso? Esse aqui é um hominídeo, um pré-humano, e esse aqui já é um humano. Qual é esse critério? Você sabe como é que eles chegaram a isso? Segundo a ciência, o Homo sapiens surgiu há 150 mil anos atrás. Nas escavações, os paleontólogos
nas ossadas, encontraram, junto com os ossos do homem, encontravam vestígios de roupa, vestígios de alimento, vestígios de armas. A conclusão que chegaram é que este ser humano, esta criatura, achava que quando ele morria, ele ia para uma outra região, que era aquele mundo dos sonhos que eles tinham. Eles sonhavam e achavam que quando eles morressem, eles iam para esse lugar. E eles precisavam então de comida lá para viver nesse mundo além túmulo, armas para se defender, roupa e tudo mais. Ou seja, eles tinham crença numa realidade metafísica, numa realidade que não pertencia ao nosso mundo, que era para onde a pessoa ia quando morria. Metafísica, religião. Este foi o critério. O pré-humano não era capaz de conceber coisas metafísicas, coisas que transcendessem. Quando ele passou a perceber isso, então ele é um humano. Então a humanidade, desde aquela... Todas as civilizações tiveram os seus deuses, todos os povos, os índios, todos, sem exceção, tiveram os seus deuses. Quando a gente estuda isso, a gente percebe que a humanidade tende para Deus, tende por uma realidade externa. Quando o ser humano colapsa a partícula, ele exerce um poder que está além do mundo, está além do universo, está além da partícula, porque o universo é feito com partícula. A física quântica mostra que, de fato, o homem tem esse poder de transcender. Isso explica a ideia de deuses, né? Porque os deuses era uma coisa que transcendia. Isso na religião. Deus transcendia tudo. Aqui não, aqui é o homem próprio que transcende através da sua consciência. Nas religiões e nos misticismos, quem transcendia era Deus. Na física quântica, quem transcende é o homem, através da consciência, o poder que ele tem. Este poder coloca o homem fora e acima da realidade. Por isso ele pode resolver os seus problemas, porque os problemas são construídos pela realidade. Os limites são postos pela realidade. Ele transcende a realidade. Ele é Deus.